No dia 5 de fevereiro de 2018, eu fiz uma cirurgia bariátrica. Mas esse vídeo não é sobre isso. Esse vídeo é sobre outra coisa. Aquelas que tá com confusão pronto. Esse não é um vídeo de antes e depois, até porque eu ainda estou no durante. Também não é um incentivo a procedimentos estéticos desnecessários e dolorosos. É apenas mais um relato de uma experiência que fez parte da minha história de amor com o meu próprio corpo. E quando eu digo que isso foi só o começo, é porque o restante da minha vida é a continuação dessa caminhada. Mas antes de chegar no resto da vida, né, eu quero contar como é que foi esse episódio da forma mais resumida possível. A abdominoplastia é uma cirurgia plástica reparadora que retira o excesso de pele do abdômen, natural processo de emagrecimento muito intenso. Eu perdi 38 quilos com a bariátrica, então isso é algo que deixa muitas marcas. Flacidez, cicatrizes, estrias, coisas que eu estou aprendendo a lidar da melhor forma possível, tendo o máximo de gentileza comigo mesma nesse processo. Tá bom, vamos falar da cirurgia então. Meu médico passou uma ultrassonografia da parede do abdômen e ela identificou uma hérnia umbilical que foi corrigida na operação. E para conseguir a autorização do plano de saúde, eu só precisei desse exame e dos exames de sangue normais, mais o laudo do meu cirurgião da bariátrica, atestando que eu estava bem para poder me submeter a uma nova cirurgia. Esses exames de sangue mostraram que eu não estava anêmica, mas eu também não estava lá muito forte. Então eu precisei seguir uma série de procedimentos para poder ficar apta para operar. Isso porque se eu tivesse fraca, o meu corpo ele não ia conseguir cicatrizar direito. Sem falar que essa cirurgia é bem mais invasiva do que a outra, né? Porque eu fui cortada de uma ponta a outra do meu quadril. Por conta disso, eu precisei tomar ferro injetável, dia sim, dia não, 5 sessões, uma semana antes da cirurgia. E o médico também passou uma série de suplementações vitamínicas, além do que eu já tomava por causa da bariátrica. Porque eu tenho um suplemento vitamínico que eu tomo diariamente desde que eu fiz a cirurgia. Ou pelo menos nos dias que eu me lembro de tomar. Enfim, essas garrafinhas eram horríveis, como vocês já viram no começo do vídeo. É uma alta concentração nutricional e energética e o gosto é péssimo. Olha, isso aqui não é bom. Eu tenho que tomar 2 garrafinhas dessa por dia, até o dia da cirurgia e depois também. O médico me passou 14 embalagens dessa e para começar a tomar 3 dias antes da operação. Eu mal consigo terminar uma, avali 2. Pra ser muito sincera, o gosto é como se fosse de Nescau ou Toddy, só que muito forte, sabe? Tipo uma vitamina, muito concentrado. Tem cor de achocolatado, tem um gostinho de achocolatado, mas segundo gole você tá que não aguenta mais. Eu não aguento mais. Mas enfim, né? Segui tudo certinho para poder fazer a cirurgia. 2 de outubro de 2019, chegou o dia. Eu me internei de manhã cedinho, com 12 horas de jejum. E tudo que eu me lembro do centro cirúrgico foi de terem me dado um sedativo na veia e depois me sentado. Porque nesse momento eles iriam aplicar uma anestesia local na minha coluna. Aquela que às vezes eles usam em parto. Mas daí eu não me lembro de mais nada depois de ter sentado. Porque eu já estava apagada, então eu não sentia essa anestesia, já estava totalmente sedada. Eu não sei dizer quanto tempo durou a operação,
Mas tem uma situação engraçada, porque eu acordei e eu ainda tava lá, entendeu? No centro cirúrgico, com médicos ao meu redor me costurando. Na hora, eu lembrei de um episódio de Grace, em que isso acontece, né? E eu fiquei assim, um pouco desesperada, porque em Grace foi um erro médico que fez a paciente acordar no meio da cirurgia. Eu lembro que eu virei pro anestesista, ainda meio grogue, e falei assim, ô moço, era pra eu estar acordada? Mas aí quem me respondeu foi uma enfermeira, e ela disse que tava tudo bem, que tinha dado tudo certo, eles só estavam terminando de fechar. Todo mundo agiu com muita naturalidade, o que me fez entender que aquilo era normal. Então provavelmente o sedativo que eles me deram era algo bem mais leve do que eu achava que seria. Mas eu não senti nenhuma dor, tá? É porque, como eles tinham dado a anestesia local, eu tava totalmente dormente daqui pra baixo, mas eu tava consciente. Ainda no centro cirúrgico, depois de me fechar, as enfermeiras colocaram a minha cinta. E aí pronto, eu cheguei na enfermaria super lúcida, me sentindo super bem. Não tô sentindo nada, tipo, não tô sentindo nenhum tipo de mal-estar, nem dor, tô super de boas. Eu tô me sentindo melhor do que quando eu fiz a bariátrica, de quando eu tirei a vesícula, sabe? Que eu senti enjoo, senti, enfim, aquele mal-estar, sabe? E agora não, se bem que eu ainda não levantei. Ainda vai vir uma pessoa aqui pra me levar pra caminhar. E aí dizem que é a parte difícil, você se levantar sem poder ficar ereta e tudo mais, né? Eu ainda não sei como é que é essa experiência, mas vai dar tudo certo. Nas primeiras horas eu só pude tomar líquidos e eu tava morrendo de fome, o que foi péssimo. E só no dia seguinte foi que o médico me liberou pra comer. Mas foi ótimo porque ele disse uma coisa muito importante que eu adorei ouvir. É que aquele não era o momento de fazer dieta, entendeu? De tentar controlar. Não, eu tinha que comer muito e bem, obviamente, pra poder cicatrizar bem certinho. E até aí tudo bem, exceto pelo fato de que eu tenho um estômago do tamanho de um limão, né, meu jovem? Então, assim, comer muito não era exatamente o que eu conseguia fazer. Ainda no hospital, uma fisioterapeuta da equipe veio, me ensinou a andar como eu deveria fazer nas próximas semanas, que era, como vocês também já viram no início desse vídeo, com as mãos no joelho, totalmente curvada. Eu não podia ficar ereta sobre nenhuma circunstância. O meu abdômen, gente, ele estava costurado de uma ponta à outra, certo? Daqui até aqui. E eles tinham puxado a minha pele da região abaixo dos seios para baixo, costurado uma na outra e tirado tudo o que havia no meio. Então, se eu fizesse esse movimento, eu podia simplesmente romper com todos os pontos. Não teria sido uma cena nada agradável. Foram 3 semanas andando desse jeito. Com 24 horas eu já estava vindo para casa. Aqui eu precisei sentar numa cadeira do papai, eu não podia dormir na minha cama, porque eu precisava ficar curvada até para dormir. Então eu dormia numa cadeira do papai e colocava um monte de travesseiro nas minhas costas e debaixo das minhas pernas para ficar nessa posição aqui. E essa parte é que foi ruim mesmo. Eu passava o dia nessa cadeira, levantando de hora em hora para andar por uns 5 minutinhos e aproveitar para ir ao banheiro. Só que, gente, a coluna doía, a bunda doía, as pernas doíam. Sério, foi uma recuperação chata para um cacete. Sabe, dependendo de todo mundo para fazer tudo, morrendo de tédio, trancada em casa. Mas assim, depois de 4 meses de quarentena, meio que não é nada um mês que eu passei trancada em casa por causa da cirurgia. Mas na época foi horrível. Pronto, eu operei numa quarta. Na sexta-feira eu voltei até a clínica do meu médico para poder trocar o curativo. E eu não me lembro se eu disse que a parte da cadeira era a pior parte, mas eu tava enganada, tá? Cancelo o que eu falei. A pior parte foi esse momento. Mas não é nem porque você sente dor nem nada, não. É porque eu sou frouxa mesmo. E não aguento um Grey's Anatomy ao vivo. E sou hipotensa. Então, assim, a minha pressão baixou na hora que as meninas começaram a limpar o meu curativo. E eu fiquei lá, passando mal, tremendo, tonta. As meninas tiveram que danar sal na minha boca, levantar minhas pernas e ficar esperando passar. E aí a enfermeira olhou pra mim e fez: olha só, se você trocar o curativo foi essa emoção, já sabemos que o banho... Aí eu quis morrer, porque se eu tinha passado mal, deitada numa maca olhando pro teto, imagine pra tomar banho, porque até então eu não tinha tomado banho, viu? Eu passei 3 dias sem tomar banho, foi outra parte bem ruim. Eu acho que eu não sei eleger qual foi a pior parte dessa recuperação, mas vocês estão entendendo, né, a vibe? A minha melhor amiga, ela é enfermeira, sabe? E aí ela foi quem veio me dar banho.
E assim, eu não passei mal, graças a Deus, mas eu tava morrendo de medo durante todo o processo, nessa expectativa de passar mal. Acabou que ela só precisou vir no primeiro mesmo, porque depois que eu perdi, né, esse trauma do banho, os meus pais assumiram, depois eu fui adquirindo cada vez mais autonomia para conseguir me movimentar um pouco mais, mas assim, era banho sentada na cadeira. Depois, quando eu comecei a ter força para ficar em pé, tempo suficiente para tomar banho, eu ficava em pé, mas não ereta, totalmente curvada, e conseguia já me lavar, fazer tudo, precisava de ajuda mais para lavar o cabelo do que outra coisa. E aí pronto, eu tomava um banho por dia, né? Que era uma força-tarefa aqui em casa, toda uma mobilização para dar certo. E depois a gente trocava o curativo, que eu mesma fazia também. Eu me deitava na cama, daquele jeitinho, muitos travesseiros nas costas, muito nas pernas, e conseguia eu mesma limpar tudo, e era ali no pé da barriga, né? E no umbigo, que o umbigo ele é meio que refeito, reconstruído pelo cirurgião. A força-tarefa só terminava mesmo depois de vestir a cinta, que eu acho que essa foi a parte que a gente mais demorou para se adaptar, porque era bem difícil mesmo. Eu tava inchada e a cinta era muito apertada. E a gente ainda tinha aquele medo de fazer movimentos muito bruscos e dar errado. E o que te ajuda a desinchar? As drenagens. Foram 10 sessões de drenagem linfática 3 vezes por semana. Inicialmente, a sensação é muito esquisita, o seu abdômen fica muito rígido, porque ele tá cheio de cicatriz interna, né? E aí você acha que tem tipo uma placa de metal embaixo da pele, sabe? De tão duro que é. Então, quando a massagem começa, é bem incômodo. Até mais ou menos a terceira sessão era muito incômodo, doía e tudo mais. Mas essa rigidez vai cedendo e você começa a sentir os efeitos realmente da massagem. Tem gente que opta por continuar fazendo as sessões, o que é ótimo, mas eu só fiz as 10 necessárias mesmo por motivos de grana. Inclusive, eu não quis trazer valores para esse vídeo porque eu não acho que seja algo tabelado, quer dizer, eu não sei se é algo tabelado. E talvez a minha experiência seja diferente, dependendo do cirurgião, da clínica, não sei. Eu fiz a cirurgia pelo plano, mas eu tive vários outros gastos, inclusive gastos para os quais eu não estava preparada, porque eu não fui muito bem avisada sobre eles, sabe? E depois eu posso até gravar um vídeo falando sobre isso, se você quiser saber quanto, como, com o que eu gastei. Fala nos comentários que aí eu posso separar bem direitinho todos os valores, tá? Mas assim, não é nada de outro mundo, sabe? Mas me fez falta, entende? Foi um valor que eu não tava preparada para gastar naquele momento, e eu tive realmente que desembolsar esse dinheiro e assim, saiu da conta do meu casamento. Então, basicamente é isso, gente. A cirurgia ela é chata, é invasiva, a recuperação é longa, lenta, sem graça. Mas apesar de tudo isso, o resultado ele foi muito satisfatório para mim. Mas tem um detalhe muito importante que eu não queria deixar de falar nesse vídeo. Então eu queria que, se você chegou até aqui, continue vendo, porque eu acho que de tudo essa é a parte que realmente importa nesse vídeo inteiro. Eu não fiz nenhuma dessas cirurgias porque eu odiava o meu corpo. Eu já odiei, realmente. Mas eu aprendi a amá-lo ao longo da minha vida. Pode parecer contraditório, ainda mais para uma pessoa que defende a autoaceitação e é contra comentários gordofóbicos, pensamentos gordofóbicos do senso comum, mas a verdade é que se eu me odiasse, nenhuma dessas cirurgias iriam fazer com que eu me amasse. Se eu me odiasse, eu estaria agora olhando para os meus braços flácidos, para as estrias, para as minhas pernas com celulite. Eu estaria focando nos meus defeitos, ao invés de me admirar na frente de um espelho. E graças a Deus isso não é mais uma verdade na minha vida já tem alguns anos. Claro que tudo é processo e talvez esse seja infinito, seja uma luta que eu precise travar para sempre. Eu ainda preciso lutar contra a ansiedade e a compulsão alimentar, mas me amar mudou tudo. Hoje eu sou generosa comigo. Eu aceito engordar. Eu não me privo de colocar uma regata ou de usar biquíni na praia por não ter um corpo perfeito, nem de comer um chocolatezinho por dia durante a quarentena, porque neste momento eu preciso. Amor próprio e autocuidado tem tudo a ver com autoconhecimento. E hoje eu reconheço todas as coisas incríveis que eu sou, que eu sei, que eu posso fazer. Reconheço o que me faz bem,
o que me faz mal, sei o que eu quero mudar por mim mesma, sei o que eu sou influenciada a mudar por causa da opinião dos outros. Claro que não de cara, mas o tempo ele vai esclarecendo as coisas e me dando discernimento para tomar as melhores decisões. Se você chegou até aqui porque vai ou quer fazer uma abdominoplastia ou uma bariátrica, meu maior conselho é: tenha certeza que você está fazendo isso pelos motivos certos. Faça porque você se ama. Ninguém além de você mesma deve ter direito ou poder sobre o seu corpo e a sua mente. Você já é incrível. E se essa noção for o que te faça querer se tornar uma versão que para você vai ser melhor de si mesmo, vá em frente e não se importe com a opinião dos outros. Não deixe que elas interfiram nas suas escolhas. Primeiro a gente precisa se curar dessa necessidade de aprovação e não nos colocar em situações extremas que vão nos mudar para sempre por causa disso. A Jéssica insegura de 9, 10 anos atrás poderia ter feito todos esses procedimentos e ela ainda não estaria satisfeita. Ela estaria procurando outros procedimentos para fazer para corrigir coisas que para Jéssica de hoje nem incomodam tanto. E essa busca pela perfeição, ela nunca ia parar. Porque a perfeição simplesmente não existe. Mas se existisse, eu diria que ela está bem aí, olhando para a tela desse computador ou desse celular, em cada uma de nós. Se você quiser mais vídeos sobre esse assunto, deixa aí nos comentários, tá? Se quiser fazer perguntas, tirar dúvidas, também pode falar que eu respondo. Se inscreve no canal se você caiu aqui de paraquedas. Eu tenho um vídeo contando meu relato sobre a bariátrica e eu pretendo trazer também outros conteúdos a respeito desse assunto com essa mesma temática. Então você é muito bem-vindo para ficar. Curte se você gostou e compartilha com um amigo também que esteja pensando em fazer ou, enfim, que tenha curiosidade sobre esse assunto. Obrigada por ter ficado até aqui. Tchau!